Olá pessoal, tudo bom? Hoje atrasamos um pouquinho, né? Mas é normal, a gente numa sede nova, auditório novo, sempre tudo aqui ao vivo e a cores. Então nós temos os nossos contratempos, mas agradeço sempre pelo carinho, pela paciência de todos vocês. Hoje o nosso convidado é o queridíssimo Dr. Rafael, que é o presidente da Comissão do Direito Penal Militar. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo ótimo. Maravilha. Maravilha. Está gostando da nossa nova sede? Olha, tive a oportunidade de fazer um tour maravilhosa. Maravilhosa, né? Fiquei muito feliz de ter essa estrutura toda montada aqui para a advocacia do... Aqui, na verdade, não é só do MEI, vai ser do Rio inteiro, porque com certeza o pessoal vai vir para cá. Com certeza. Nós estamos aqui na Lucídio Lago 345, recebendo toda a advocacia do MEIA, do Grande MEIA, e todos aqueles que precisarem utilizar as nossas instalações, de qualquer bairro que seja, podem vir. Nós temos uma super estrutura com mais de 30 escritórios compartilhados, peticionamento eletrônico, auditório, sala, um andar inteirinho para ESA, plenário, acessibilidade aqui aos nossos idosos e às pessoas com deficiência. Então, é importante, não sei se você conheceu a nossa brinquedoteca, sala de amamentação. Aqui do ladinho nós temos um co-work e ainda refeitório para os colegas que trouxerem sua marmitinha, quiserem aquecer. A estrutura, pessoal, é muito boa, é maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão conhecer. É tudo feito com muito amor, muito carinho para você, advogado, advogada. Para vocês, estagiários do direito que queiram conhecer a nossa casa, fiquem à vontade. E todas as instituições de ensino, estamos aqui abertos para trabalhar e fazer as nossas parcerias. E aqui trazendo um cafezinho bem gostoso, quentinho. É esse aqui que é com açúcar. Obrigado, doutor. É isso. Bom, então nós vamos começar nosso bate-papo. Repliquem para os colegas, façam as suas perguntas. As perguntas que o doutor Rafael não conseguir responder, com certeza absoluta, ele responderá posteriormente, encaminha e-mail. Com certeza, entendeu? pode mandar no DM pelo pode mandar. Instagram. Quem quiser participar da Comissão de Direito Penal Militar, que é um direito muito bonito, muito importante, falem aqui também com o doutor Rafael, nós temos QR Code para a participação das comissões. Exato. Mas se também não conseguir falar com o doutor Rafael por alguma razão profissional de trabalho, pode entrar em contato aqui com a nossa recepção, que vocês serão direcionados para fazer a sua inscrição. Doutor Rafael, há quanto tempo o senhor advoga nesta área de direito penal militar? Olha, já faz aí uns 10 anos que eu tenho atuado nessa área. É uma área bem promissora, uma área bem restrita. Gostei muito de advogar nessa área desde que eu comecei, porque é uma área bem em que você trabalha a oralidade. O processo penal militar, ele não é como o processo penal comum, que a gente escreve muito, A gente, nas nossas audiências lá no direito penal militar, a gente tem, os julgamentos são feitos de forma oral, até é bem parecido com o júri, muito parecido com o júri, porque a diferença é que no júri, são os 7 lá do povo e o juiz presidente, ele não vota, só o povo. Lá no direito penal militar, o conselho, que é formado, que é o Conselho de Justiça, ele é formado por militares e mais o juiz de direito, que vota também, compõe o conselho. Então nós temos que fazer sustentação oral e tem essa peculiaridade que me apaixonou. Que bacana. Nós falamos muito também aqui, não somente para os acadêmicos de direito que estão já, os estagiários, E também para a jovem advocacia, que muitas das vezes sai da faculdade, eles não têm ainda um caminho que vão seguir. E muitas vezes não conhecem essa especialização. O direito penal militar, ele alcança quais organizações? Olha, é importante a senhora ter perguntado, porque é um nicho
bem, né, bem restrito, mas também tem um campo de trabalho muito bom. No direito penal militar, o alvo, né, do nosso trabalho, da advocacia, são os militares das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, nós podemos trabalhar, e também os militares estaduais, bombeiros militares e policiais militares. Interessante. Só que no Rio de Janeiro, à guisa de exemplo, nós temos, na Polícia Militar, são mais de 40 mil de efetivo. Fora o bombeiro, só no estado do Rio de Guarda Janeiro. Municipal também entra? Não, Guarda Municipal já não entra na parte do direito penal militar. Entendi. Ótimo. É bom ter esse esclarecimento para que eles saibam qual é o nicho, né? Sim, sim. Nicho de atuação. Sim. E desde quando o doutor começou a fazer júri? Olha, meu primeiro júri foi em 2007. Eu nem era advogado ainda, era estagiário. Comecei a trabalhar, né, ajudando um advogado com júri. E daí para frente, fui fazendo alguns aí ao longo da carreira. E assim, e eu vou explicar agora por que eu escolhi o júri, né? Pensa, pô, doutor, o senhor é presidente da Comissão de Direito Penal Militar, júri e tal, não sabe. Olha, especificamente para policiais militares, né, que são a maioria dos meus clientes, isso é muito comum, a gente trabalhar no júri para eles. Né? A gente vive, infelizmente, no Rio de Janeiro num estado de guerra urbana, de guerrilha urbana. Então, qualquer ação policial, infelizmente, pode acabar numa vítima fatal. Né? Sabemos que os crimes que abarcam o júri são os crimes dolosos contra a vida, mas assim, ninguém entra, um policial não entra na favela, né, para matar, né, com intenção de matar, mas pode acontecer durante o confronto, e aí assim, alguns delegados podem dar uma interpretação de um dolo eventual, né, que seria você assumir o risco, você não tem intenção direta, mas assume o risco, né, de, por exemplo, fazer alguns disparos, até na rua mesmo, o policial pode reagir a um assalto, né, e aí é possível que seja julgado pelo tribunal do júri. Entendi. É bastante interessante, né? Porque você não, a princípio, você não imagina que o policial, no cumprimento do seu dever, Sim. possa também responder em tribunal de júri por algumas, geralmente é porque houve morte, houve lesão, e as Sim, pessoas responde bastante. acham É que bem comum. eles não respondem, né? Não respondem. É bem comum, sim. Houve uma alteração recente até na legislação em relação à defesa, né, do policial, do direito no Código de Processo Penal, para que ele tenha já uma defesa no inquérito policial. Hoje antes era chamado de auto de resistência, né? Hoje chama-se de morte por intervenção do Estado. Quando o policial numa incursão acaba, né, culminando na morte de alguém, esse registro de ocorrência é feito na delegacia e a legislação prevê que o policial ele deve ser intimado já a apresentar uma defesa na própria delegacia, e a corporação é que deve inclusive fornecer um advogado, né, para que ele se defenda. Mas na maioria das vezes isso não acontece. As corporações não contam com estrutura para poder atender a tanta demanda. Porque acontece muito confronto, assim, já trabalho com isso há bastante tempo, então infelizmente é bem comum. Acontece muito. E deixa eu te perguntar, essa obrigatoriedade do uso das câmeras no peito do policial tem ajudado bastante a defesa deles? Olha, tem ajudado sim. Isso é importante porque, apesar de existir uma corrente, né, contra essas câmeras, que eu até entendo, né, porque muitas vezes o trabalho de inteligência da polícia ele requer, né, um sigilo, tal. Alguns moradores são informantes e acabam não se aproximando do policial por conta das câmeras, né, com medo, né, já que moram em áreas, né, conflagradas pelo tráfico, então gera um certo medo. Mas na defesa do policial, em certo ponto, até nos ajuda, porque na maioria dos confrontos, o que acontece? O local do crime ele é desfeito, na maioria das vezes. Quando eu participo de diversas reproduções simuladas, você vai, a equipe da perícia vai até a favela, vai até a comunidade,
e já está tudo desfeito. Então a câmera ajuda. Assim, o local desfeito, ele acaba prejudicando a defesa, né? Sim. Prejudica a defesa, pode ter algum elemento que a gente poderia ter usado, mas e a câmera dá esse respaldo. Né? E não só, outro detalhe importante, não só a câmera não. As viaturas contam com GPS e também ajuda a gente Ajuda a fazer a defesa. Isso é importante. E, assim, por que todos os casos vão a júri popular, por quê? Vamos lá. O júri, ele abrange a competência dos crimes dolosos contra a vida, não só o homicídio. Temos o aborto, o infanticídio e a instigação, induzimento e auxílio ao suicídio também. Dentro do direito penal militar? Não, aí já era no penal comum, tá? Eu estou falando de direito penal comum. Okay. O direito penal comum, o direito penal militar, ele julga, a justiça militar, ela julga os crimes cometidos, chamados crimes militares. São geralmente os crimes cometidos pelo militar em serviço. Né? Só para não me estender aqui, que é uma explicação mais complexa, mas o crime militar, ele é considerado quando o militar ele comete um crime em serviço. A exceção é o crime doloso contra a vida. Às vezes o policial em serviço comete um crime, né? Por exemplo, ele mata alguém, que é o artigo 121, mas ele pode ser, aí a competência é deslocada para o júri. O júri, mesmo sendo também competência em tese da justiça militar, mas por ser crime doloso contra a vida e ter previsão constitucional, esse crime vai para o julgamento no júri. Acho muito importante o queridíssimo doutor, você já está incluso no grupo da nossa jovem advocacia? Ainda não. Não? Uma jovem... eu vou pedir à doutora Caroline para adicioná-lo, porque nós temos muitos advogados e advogadas com essas dúvidas, né? E eu acho que é de extrema importância para a advocacia, para a jovem advocacia, conhecer quem está atuando, quem tem essa expertise, porque é muito sério, né? Você está sempre, o advogado está sempre lidando com as emoções e com a vida de alguém. Exatamente, né? É muito sério e eu escolhi esse tema porque é muito glamourizado, né? A gente tem uma febre hoje das séries Netflix, né? Só que infelizmente eles cobrem muitos julgamentos com os moldes americanos. E a gente não tem, e acaba, né, o estudante, né, o advogado está começando, ele olha aquilo ali e fica achando que é igual, não é? O nosso processo penal tem suas peculiaridades. Então é bem diferente, o sistema é bem diferente. Ótimo. Entendeu? E a prática é outra e a gente precisa vir para cá justamente para a gente conversar com esse foco prático. E já está convidado a fazer um simulado de júri aqui na nossa sala do TED, como o doutor viu, é linda, maravilhosa e tem uma estrutura de uma sala de audiências, né? Muito bem, eu vi ele. Entendeu? Espetáculo, a sala de espetáculo. E podemos também fazer aqui um júri simulado. Vai ser um prazer. Que vai ser muito bacana. Vai ser um prazer. Viu, Carol? Já estou convidando aqui o doutor Rafael para participar aí junto com vocês. E junto. Aqui a gente não sabe para olha, se é para aquela câmera, para essa câmera aqui. As nossas meninas aqui da Grilo Publicidade, que é a Sabrina e a Ana Beatriz, estão aqui nos orientando, porque a gente fica assim, né? Me ajuda. Então. Graça, chegou uma perguntinha para você no WhatsApp? Chegou para mim uma perguntinha? Deixa eu ver aqui qual é a perguntinha. No WhatsApp. Quem me perguntou, porque tem tantas informações aqui. A pergunta da live a gente mandou aí para você. Mandou? Então, mandou a Sabrina? Ana? Então vamos lá, Ana, vamos ver quem fez a perguntinha. O que o morador pode fazer quando aciona a PM no 190 em casos de emergência de segurança pública e o que o batalhão da Polícia Militar da área não envia qualquer viatura? Pergunta difícil, né? Pergunta difícil. Porque o que o morador pode fazer quando ele aciona a PM no 190 em caso de emergência de segurança pública e o batalhão da área não envia qualquer viatura? Olha, vamos lá. Uma pergunta para o advogado. Sim. É possível, existe um órgão correcional na Polícia Militar, que é a Corregedoria. Sim. Né? Uma das obrigações do policial
do policiamento é atender as ocorrências. Feita a ligação 90, não houve o atendimento, é possível reclamar na ouvidoria ou buscar a corregedoria para que a ocorrência seja atendida. Assim, é muito comum que às vezes haja uma demora, né, ou às vezes não haja um comparecimento por conta da área, a gente chama de área vermelha. Né? Às vezes é uma comunidade, então é preciso ter um apoio, né, de segurança e logística para poder entrar naquela comunidade. Então tem essa peculiaridade. Infelizmente o Rio de Janeiro, quando a gente brinca, não é para amadores, né? Rio de Janeiro é complicado. É verdade. Aqui no MEA nós temos o Conselho Comunitário de Segurança, Sim. Onde comparecem os delegados, aparece o comandante do batalhão e muitas outras autoridades, né, também da prefeitura. Sim. É sempre bom quando o morador, o cidadão comparece também no Conselho Comunitário para participar, para levar suas demandas, né? Isso aí é primordial. Na dúvida da mesma pessoa, ela perguntou se para ir na corregedoria você precisa estar acompanhado do seu advogado ou pode ir sozinho? Não, pode ir sozinho, sem problema. Assim, o ideal é sempre buscar uma orientação. Tá? Ainda que você não vá com o advogado, mas conversa com o advogado, busca, ele vai te dizer onde é. Por exemplo, aqui no MEA tem a primeira DPJM, que é a primeira Delegacia de Polícia Judiciária Militar, que é onde é um núcleo ali do lado do batalhão mesmo, na entrada, do lado da quadra. Ali que é a primeira DPJM, é onde pode ser feita alguma reclamação caso haja alguma violação funcional de um policial. Ótimo. Gente, pode ir mandando as suas perguntas, o doutor Rafael vai estar aqui respondendo do meu ladinho. Doutor Rafael, há uma dúvida também de como é que se forma o corpo de jurados no processo penal militar. Vamos lá, no júri, né? No júri. Caso do júri? No júri. Vamos lá, no júri é o seguinte, no tribunal do júri, os jurados, né? Vamos esclarecer aqui para eles. Nós temos o júri popular, que é na Justiça, como no Tribunal de Justiça. Isso, exatamente. E no Tribunal Militar. Isso, nós temos também a gente chama de Conselho de Justiça. Conselho de Justiça. Eu explico os dois. Eu posso explicar os dois, sem problema. Vamos lá. Vamos para a Justiça Militar primeiro. A Justiça Militar, existem dois tipos de Conselho de Justiça. O Conselho Especial de Justiça, que ele é formado para julgar oficiais. Tá? O que é o oficial? É uma patente, um grau, né, de patente que é feito, que é da organização militar. Por exemplo, nós temos lá sargento, cabo, então esses são os praças. Os oficiais são de tenente para cima. Tenente, coronel, major. Os majores eles são julgados por um conselho chamado Conselho Especial. Esse conselho é formado por oficiais mais antigos que o acusado, são quatro oficiais, mais o juiz de direito, que compõe a auditoria militar. Então são esses, estou falando aqui no âmbito estadual, só para ficar porque mais próximo, né, da gente aqui. Então, e tem também a Justiça Militar da União, Conselho Especial de Justiça, e tem o Conselho Permanente de Justiça, que julga os praças. Os praças são de tenente, de aspirantes para baixo, os sargentos, cabos e soldados. Aí também são compostos por cinco membros. São 4 militares mais antigos que o acusado. Sempre tem que ser mais antigo, que vigora o princípio da hierarquia e disciplina. Entendi. Mas tem que ser sempre mais antigo. E aí formam-se os 4 mais o juiz de direito. Aí encerramos aí os 2 tipos de conselho da Justiça Militar. E temos o conselho de sentença no Tribunal do Júri. Aí, como é que ele se forma? São 25 pessoas, né, 25 jurados, que daí são sorteados para os julgamentos, sobram 7. Quem pode ser jurado? Qualquer pessoa que seja alistável eleitoralmente, pode ser, desde que não tenha condenação criminal, pode se alistar lá. Aí sai uma lista dos 25, no dia do julgamento, você tem lá um sorteio, são sorteados 7 jurados. Cada parte
Ministério Público e Defesa, na hora do sorteio, ele pode rejeitar 3 imotivadamente. Tá? Você pode... por que eu não vou rejeitar? Não, porque você quis. Aí já entra o nosso trabalho. Geralmente, aqui no Brasil é bem difícil fazer um trabalho de perfilamento de jurados, que a gente fala, né? Tipo seguir aquela o perfil. série Bull, né? Isso aí. Aqui no Brasil é bem difícil fazer isso, porque nas listas só são disponibilizados nome, idade e profissão. Só que a gente faz um trabalho. Hoje em dia tem rede social, tem processo, você pode pesquisar o nome do jurado lá no Tribunal de Justiça para ver se ele tem alguma ação. E aí você consegue fazer o perfil dele. Por exemplo, existe uma morte aí com violência. Aí você pega um jurado que você já sabe que ele tem, por exemplo, ele foi espancado, foi vítima de um espancamento. Você não vai colocar ele para julgar o... É tendência, né? A tendência é você prejudicar a sua defesa. Então o que você faz, você rejeita. Então cada parte tem 3 rejeições. É muito complexo, né? Você fazer isso muito on complexo. time, né? Muito complexo, é muito bacana. Por isso, o importante é levar sempre uma equipe. Entrar no júri sozinho é furada. Viu, pessoal, a responsabilidade, quem quer ser advogado, direito penal militar. É muita responsabilidade. Porque quem está fazendo os debates, ele está muito focado, né, na matéria ali, entendeu? Agora, se tem uma equipe, alguém de fora, já está prestando atenção na hora da escolha dos jurados, já está prestando atenção qual o jurado que está te dando um pouco menos de atenção. Ele já vai te chamar, olha aí, doutor, olha só, aquele jurado ali está quase dormindo. Você vai lá e começa a dar mais atenção para ele. É assim, assim, o que eu acho que hoje em dia se peca muito na advocacia em geral é não focar na prática. Nós precisamos de investir na comunicação. Comunicação é a alma do negócio. Você está visando convencer ali. Nós somos vendedores de ideias, de teses. Então a gente tem que usar tudo de melhor para poder convencer os jurados. Nós já levamos uma desvantagem, porque o promotor, até na parte de logística mesmo de uma audiência, o promotor está sentadinho do lado do juiz, no alto. A defesa está sozinha lá em frente à defesa do lado do réu. A gente já é visto pelos jurados, advogado do bandido. Já é uma desvantagem natural. Então a gente tem que desfazer isso. Esse é que é o difícil. É um estigma que o advogado carrega desnecessariamente, né? Exatamente. Olha, eu posso dizer de cadeira, qualquer um pode virar réu. Principalmente em relação ao homicídio. A senhora imagina, a senhora tem filho, né? Sim, lógico. Se fizesse alguma coisa com a filha da senhora. É verdade. Se fizessem com a minha, eu seria até capaz de fazer qualquer coisa. Então, todos nós aqui estamos sujeitos a um dia para sentar lá. Então, a gente tem que ter esse respeito, muita inteligência emocional, emocional. Equilíbrio. Eu queria aproveitar, pessoal, para... Hoje é uma primeira presidenta em 80 anos da CAARGE, da Caixa de Assistência da Advocacia aqui do Rio de Janeiro. Parabéns, doutora Marisa Gaudi. Olha, aquele coração quentinho do MEA para você, muitas felicidades, bênçãos, prosperidade, tudo de melhor. E também, ontem, fazendo nossos parênteses, como sempre, ontem nós recebemos aqui a delegada, doutora Fernanda Fernandes, de Caxias, maravilhosa. Bacana. Nós tivemos um evento aqui em comemoração ao Maio Laranja, falando sobre as crianças. Tem alguém aqui falando alguma coisa para mim que eu não estou entendendo, gente? A da Deana. Eu sei que ela é da DEAN, mas ela é de Caxias. Isso, é Caxias. Maravilhosa. Já conhecia de nome, porque a nossa diretora famosa. Tesoureira e presidenta da OAB Mulher, doutora Sônia Clausen, fala muito da doutora Fernanda Fernandes. E ontem eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, e maravilhosa, adorei. Convidei também para vir fazer cursos, eventos aqui. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pelo carinho. E é muito importante, doutor Rafael, a gente, dentro, já é um trabalho que eu fazia enquanto presidenta da OAB Mulher, e agora, dando a continuidade à doutora Sônia Clausen, a gente trabalhar a masculinidade tóxica e a responsabilização do homem. E a reeducação, a gente fala muito sobre a reeducação psicológica
do autor de agressão. O autor de agressão pode ser homem, pode ser mulher, mas em geral, quando você fala na Lei Maria da Penha, é mais o homem que agride, que mata a mulher. São coisas que a gente vem conversando muito sobre isso. E estamos buscando também trazer aqui para o MEA, apoiando a ideia aqui da sociedade, da necessidade aqui do MEA, do Grande MEA, de uma DEAN aqui. Ah, sim. Já tem um projeto de lei para trazer bacana. uma DEAN para funcionar aqui na 23 também, que ali tem um prédio independente em cima. Essa mulher precisa muito de uma rede de apoio. Pois assim, é. Depois da pandemia, né, eu que sou criminalista, também tem crescido muito. Tem crescido muito. Os casos de E na lesão 25, corporal que e é violência na doméstica. 25ª DP, agora tem também uma sala apropriada para ouvir crianças e mulheres. Isso é muito importante. Muito legal. Né? O senhor que trabalha nessa área criminal sabe o quanto é importante ter um espaço diferenciado, né? Muito importante. Aqui tem mais algumas perguntinhas aqui. Vamos lá, a gente pode enviar perguntas. Pode enviar perguntinhas, tá? A gente está aqui para ajudar. Bom, quais são as principais qualidades que os advogados que pretendem atuar no tribunal do júri devem ter? Olha, isso é muito importante. Essa, eu acho que talvez seja a pergunta principal aqui para a gente ajudar o jovem advogado que está começando agora em relação ao tribunal do júri. Fala-se que o tribunal do júri é um Maracanã do direito. Concordo, adoro o tribunal do júri. Então, quais são as qualidades do advogado? Que, primeira coisa, essa qualidade não se ensina na faculdade, é coragem. O advogado do tribunal do júri tem que ter coragem. Ele não pode jamais se acovardar, jamais ter medo, porque se inibir com a estrutura do Estado. É grande. A gente é massacrado. O Estado do DT, a gente luta contra a polícia inicialmente, tá? Porque a polícia judiciária que inicia lá toda a investigação, depois tem o promotor da investigação, e depois tem o promotor no dia dos debates. Então, uma estrutura gigantesca. Então, eu até brincava quando eu dava aula, o pessoal perguntava, pô, doutor, professor defende o bandido? Eu falo, não defendo não, meu. O senhor absolve, você sabe que é culpado? Essa pergunta é clássica, né? Sabe que o cara é culpado e o senhor defende ainda? Olha só, você tem que olhar pelo outro lado. O Estado com um aparato gigantesco é que não consegue provar a culpa. O ônus de provar a culpa é do Estado. Você não pode jogar a culpa num advogado, num réis advogado, simples advogado, por inocentar alguém. A gente faz a nossa parte. Então, assim, o que nós precisamos, o que o advogado precisa? Primeiro, coragem. Segundo, leitura. Leitura, mas não só do direito. Falando aqui na prática, você usa de direito 30% você usa de direito numa sessão plenária. O resto, você usa os conhecimentos satelitários. O que você lê de comunicação, de persuasão. Leia bastante. Indico o livro aqui chamado do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Mudou minha vida o livro. Mudou minha vida. Opa, vamos adquirir o livro aí, vamos ler. Muito bom o livro. Então você usa essas técnicas de persuasão. Você tem que sempre contar com bons colegas para te ajudar naquele trabalho ali no plenário. Contem com bons peritos. Isso ganha jogo. É isso que ganha jogo. Só para dar um exemplo, eu fiz o penúltimo júri que eu fiz, nós conseguimos a inocência do réu por negativa de autoria por conta de um perito. Nós provamos, através de triangulação de antenas, que a testemunha que acusava o meu cliente não estava no local do crime. Então ela não poderia sequer acusar ninguém. Ela não estava lá. Então nós provamos através da perícia, contratado um perito, triangulação de antenas e geolocalização. Então é muito importante isso. Uma perícia médica, balística. Chegou uma perguntinha aqui pra gente. Eu sou meio desligada, já viu? Vou prestando atenção aqui, vou viajando. Sem porque problema. Eu gosto muito dessa parte da perícia. Isso é muito legal. Eu também acho fantástico, porque
É como auditoria, você não tem como, você cruza dados, informações, e ali isso aí. você consegue, muitas vezes, a solução do Exatamente. seu problema. E a prova do seu mais processo. forte, né? Técnica. É técnica, é maravilhosa. Precisamos trabalhar sobre isso aqui também, hein? Vamos. Né? Fazer esses cursos aí. Gente, o MEA, vocês não têm ideia. Olha o que eu falo sempre. Nós queremos aqui a excelência da nossa advocacia. É isso aí. E nós vamos ser aqui um Advocacia celeiro forte, de excelentes advogados, advocacia forte. Os melhores vocês vão encontrar aqui no MEA, no Grande MEA. Sou empolgada mesmo, né? Já viu que eu sou uma mãe. O pessoal fala assim que eu sou uma mãezona? Sou, gente. Eu sou apaixonada pela advocacia e pelos nossos colegas. A pergunta é o seguinte: os policiais militares e bombeiros reformados, eles podem ser punidos administrativamente? Já que existem muitas dúvidas nesse caso. Olha, existe uma súmula antiga, 2 súmulas antigas do STF, 56, salvo engano, e 55. 56 eu tenho certeza. Que os reformados, eles já não têm um vínculo administrativo com a força. Então, assim, aí é uma certa contradição. Os regulamentos disciplinares das forças preveem que os reformados também estão sujeitos à pena disciplinar. Em contrapartida, existe essa súmula, que pouca gente usa. Mas o STF tem esse entendimento. Inclusive, nós do escritório fizemos uma consulta ao STF que mandou para a gente que a súmula está válida. Está válida. Então é possível utilizar. Entendi. Entendeu? Então, ou seja, você pode arquivar um processo administrativo utilizando sim. essa súmula. Exatamente. Respondida para vocês, queridos e queridas. Tem uma outra pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre as audiências de custódia? Olha, eu acho muito bom. Muito bom ter audiência de custódia. Assim, apesar de haver uma crítica, né? Agora, a crítica não deve ser feita a maneira como ela é feita, mas o fato de existir a cadeia de custódia eu acho muito bom, porque você filtra quem deve ficar preso ou não. A gente tem, infelizmente, uma certa banalização da prisão preventiva. O pessoal confunde, né? O leigo, né? Ele confunde a prisão preventiva com a prisão execução da pena, tá? Para estar preso, na regra, você tem que passar pelo contraditório e ampla defesa. Prender preventivamente só tem que estar quem exerce um grande risco à sociedade, quem exerce um grande risco à rigidez processual. Mas na maior parte das vezes você vê todo mundo preso. Exatamente. Naturalmente. Aí, assim, até como advogado e estudante da área e praticante da área, essa é a minha grande crítica, a banalização da prisão preventiva. Porque, assim, existe, por exemplo, houve até recentemente, em 2019, com o pacote anticrime, a instituição de alguns requisitos. Por exemplo, foi a contemporaneidade dos fatos. Para alguém estar preso preventivamente, tem que ser um fato ocorrido recente, bem perto da ordem da prisão. Só que às vezes tem fato que ocorreu em 2019, 2020, que agora estão decretando a prisão. Então não tem contemporaneidade. E esse tipo de erro, é que a audiência de custódia visa corrigir. Entendeu? Por isso que eu acho muito importante. Infelizmente, assim, não confundam, pessoal, a impunidade com estar preso. São coisas totalmente diferentes, tá? Para estar preso, você tem que passar por um processo penal, processo com contraditório e ampla defesa. Sequer você pode chamar assim, o bandido. Para você chamar alguém de bandido, ele tem que ter passado por um processo. Não adianta você julgar. Eu já vi tanta gente flagranteada ali com flagrante e depois ser absolvido. Já vi gente ficar preso 5 anos, ser absolvido e depois. E como é que fica? E nunca tem a mesma proporção a notícia da prisão e a notícia da absolvição. Nunca tem. E aí a pessoa fica lá com aquele estigma, tá? E a gente precisa olhar para isso. Eu sei que as pessoas também olham para o lado da vítima do crime, também deve ser acolhido, com toda certeza. Ninguém aqui está defendendo o crime, tá?
de maneira alguma. Estão defendendo as provas técnicas. As provas técnicas e o processo legal. Existe um processo. Né? Então, a gente tem que respeitar e eu acho muito interessante essa utilidade da audiência de custódia. Respondi? Pois é, a gente às vezes tem uns podcasts que mostram como as provas técnicas, que não existe um lado, existe aquilo que de fato Exatamente. é prova, né? Tem uma frase que eu gosto muito de usar em júri, que é do filme Dia de Treinamento. Não vale o que se sabe, mas o que se pode provar. Se pode provar. Pois é. Aqui tem uma das perguntas que vem falando se é possível usar os recursos técnicos como vídeo, reprodução simulada, livros, apostilas na sessão plenária do júri. Mas eu acredito que se você usa a prova técnica, Sim. isso Não só podemos, como devemos. devemos, né? Eu, por exemplo, nas minhas sessões plenárias, eu sempre utilizo, se eu puder, vídeo e sempre entrego um material para os jurados. Um livrinho, uma apostilazinha que eu faço para ir acompanhando junto com o meu discurso. Uhum. Porque aí você está utilizando, aí são técnicas até de memória. Quanto mais sentidos você provoca na percepção das informações em quem está recebendo a sua mensagem, mais ele vai assimilar. Ele está tocando, está usando tato, ele está te ouvindo, ele está te vendo, então está utilizando os sentidos, mais ele vai assimilar a sua informação. No júri popular, né? No direito penal comum, é possível também você fornecer aos jurados esse material também? Sim, né? eu faço isso, exatamente. É muito importante, eu acho que isso é que ganha o jogo. Conheça advogado novo, conheça o processo. Nós temos obrigação como advogado de conhecer muito mais o processo até do que o promotor. Pois é. O promotor tem um monte de processo, a gente está com aquele você lá. Você tem aquele processo que você está lendo, você vai da apontar. sua vida e da vida do seu cliente. Então, abraça aquele processo e lê com tudo o que a carinho. gente sempre fala aqui, o que eu sempre converso com o pessoal, é que o direito, no passado, você falava que é generalista porque abraçava tudo, né? Um advogado fazia de tudo um pouco. Na atual conjuntura e com a inteligência artificial se torna cada vez mais importante e necessário a especialização, a escolha de um caminho, até por conta das muitas legislações de cada especialidade. Então, nós temos o direito penal militar, nós temos o direito penal, nós temos o previdenciário, nós temos o direito médico, direito do consumidor, direito de família, direito das sucessões, tributário, e por aí vai. Então, são marítimo, né? Com o James Walker, nós vimos o direito penal empresarial, né? Porque as pessoas não têm esse discernimento e essa noção. E é muito importante. Nós estávamos conversando, que agora eu estou sabendo que você também é professor, que eu não te conhecia como advogado. Sim, já dei aula. No momento eu não dava aula para cursos preparatórios. Mas você é bastante didático, e isso é muito importante para a advocacia num contexto geral, porque muitas vezes as pessoas querem migrar de carreira, ou migrar de especialização. Mas ela conhecer e entender o que ela quer. E nada melhor de falar com quem tem a expertise. Exatamente. Né? O conselho é, vem que o muro está baixo. Mas pula para cá que o muro está baixo. Eu sou um entusiasta da profissão e da minha área. Isso é muito bacana. Eu amo fazer o que eu faço. Graças a Deus eu tenho essa dádiva. Isso é para poucos, né, no mercado de trabalho. A outra pergunta aqui é se as discussões durante esses debates do tribunal, se elas são acaloradas, se tem tempo para falar, se você pode falar, se os jurados podem falar para chegar a um veredito. Como é que funciona essa dinâmica? Vamos lá. No júri, vamos focar aqui no júri popular. Né? No júri popular, os debates eles têm 1h30 para cada parte, inicialmente, e se houver réplica, aí 1 hora para cada parte. Tá? Esse é o tempo que a gente tem para os debates. Agora, eu brinco aqui que o pau canta. O pau canta no júri. Aí você tem a plenitude de defesa, é além da ampla defesa.
Assim, é por isso que eu falo da preparação. Você tem que estar muito preparado. Porque quem te irrita, te domina. Quem te irrita, te domina. O promotor vai tentar te irritar. Ele vai te apartear. Só para explicar o que é a parte que você está falando, o promotor, no meio do seu tempo, ele te pergunta alguma coisa. Isso quebra teu raciocínio. Então você tem que ter um raciocínio rápido para voltar ao seu tema, para não cair na dele. E nunca se apaixone pelo tema. Você está ali como advogado. Eu sei que nós somos seres humanos. A gente acaba abraçando a causa. Só que ali você é profissional. Então você tem que ter calma, tem que ficar tranquilo. Quem te irrita, te domina. O promotor vai tentar te irritar, vai jogar piadinha, vai falar que você está defendendo o bandido. E aí você vai... E assim, primeiro passo, nos debates, como eu disse aqui, a estrutura, infelizmente, o povo já respeita a estrutura estatal, como se o Estado colocou a espada na cabeça daquele acusado, ele já fosse automaticamente culpado. Então a gente tem que desmistificar isso. Nosso trabalho como advogado é esse. Tá? Eu sempre uso uma frase, né, que é atribuída a Galileu Galilei, que diz o seguinte: a verdade é filha do tempo e não da autoridade, mas a dúvida é o início da sabedoria. Já coloca o jurado para pensar. Não é porque um cara lá de terno, ou o delegado, ou um policial, ou o juiz decretou a prisão, ou disse que aquela pessoa ou denunciou, né, o promotor denunciou, porque aquele é culpado. A autoridade não me diz nada. O que diz são as provas. Não confie. Você fala com o jurado, não confia nem em mim e nem no promotor, confia nas provas. Olha o processo, analisa o processo e confia nas provas. Então, assim, esse aqui é o procedimento aí de debate. Então é bacana, eu adoro isso porque é acalorado, você usa técnicas aí o ser humano é movido por emoção. 80% das decisões que o ser humano toma são feitas por emoção. Então você tem que usar isso. É verdade. Usa isso começa na escolha do jurado. Você escolhe o jurado. O último que eu fiz, por exemplo, eu botei, assim, a mulher, ela é mais emotiva. Isso é uma tendência natural. Então, dependendo do que você for, você escolhe mais mulher, mais homem, entendeu? Aí você tem que usar. É uma arte. Muito legal. O júri é uma arte. Gosto muito, justamente por conta desse acirramento aí das teses. Bom, aqui é a pergunta que eu te falei, né? Se os jurados podem se falar. Nos filmes americanos, eles se reúnem e conversam. Né? Não, aqui não. Aqui os jurados são incomunicáveis. Os 7 jurados não podem falar cada um por si? Cada um por si. Cada um responde uma pergunta, sim ou não, que a gente chama de quesitos. Cada um recebe um envelope, tá? Um papelzinho, perdão, e responde sim ou não. Por exemplo, primeiro quesito, coloca lá, há materialidade no delito? Ou seja, tem corpo? Não tem? Sim ou não? Sim. Isso no direito penal comum ou no militar? Isso no comum. Comum? No militar eu explico também. Tá. Vamos no comum primeiro. No direito penal comum é censo. Cada jurado responde de per si, não pode falar. Se um jurado se comunicar com o outro, é passível de anulação do júri. Eles não podem se falar. Não podem se falar de maneira alguma. Só respondem sim ou não. Então são 7. Antigamente tinha um problema. Dava medo de ser jurado porque abriam todos os envelopes. E aí, o cara tinha medo. Imagina ser unanimidade. Aí o bandido sabe que todos os jurados votaram pela condenação. Aí houve uma modificação na legislação e hoje deu maioria, são 7. Abriu 4, sim ou não, já não abre mais os outros. Isso é a proteção dos jurados. Porque gerava um medo, né? Você imagina, vamos lá. Não sabe quem votou. Você não vai saber quem votou para condenar ou para absolver. Então, abriu, a maioria deu 4 ali, e quando abriu o último, como é que ficou? O último que eu ganhei agora, graças a Deus, 4-3. No último envelope, na virada, foi virada. Estava condenado. No último, graças a Deus, saiu. Haja coração, né? Pô, isso aí é igual final de Copa do Mundo. E
Bom, a votação você já explicou que eles recebem um papel com Sim. quesitos para responder. Voltando, desculpa, Sim. aí vou falar agora no penal militar, penal, como é que é. isso. A votação no penal militar é aberta. Naqueles conselhos lá, nos 5, né? Você É sabe aberto. quem votou. Sabe, tranquilo. Aí cada um, voto de cada um. Aí, nesse caso, o juiz, o juiz de direito no penal militar, ele também vota. No júri popular, o juiz presidente não vota. E não existe essa questão do receio de uma retaliação, de alguma coisa, porque Olha, é ao vivo, né? Sim, eles votam e justificam o voto. Assim, por isso é que existe o princípio da hierarquia. Geralmente é um superior que está ali. Assim, o que também não quer dizer nada. O fato dele ser superior hierarquicamente que o réu, se for um cara perigoso, pode tentar fazer alguma coisa. Só que é mais difícil por quê? Porque ali é uma instituição, além da responsabilidade penal, ainda está sujeito à responsabilidade administrativa daquela corporação. E eu confesso a vocês, o maior medo do policial, quando a gente faz a defesa, às vezes não é nem ser condenado, não, é perder a farda. Eles falam, pô, não posso perder minha farda. O cara, quem é policial, o cara gosta muito daquilo. Entendi. É complicado, né? É. Complicado. Quem pode ser jurado? Você já me disse isso. Sim, início. qualquer pessoa Isso. que é listável eleitoral e não tem condenação E criminal. eles podem participar de vários júris ou você obrigatoriamente tem que selecionar outras Vamos lá, pessoas? isso é importante. Isso a gente chama de jurado profissional. Já anulamos um júri uma vez por conta disso. Você participou de um júri, né, foi sorteado para participar, você tem que ficar assim, naquela quarentena de 1 ano. Você não pode participar de outro até 1 ano. Nossa, complicado, né? Para isso a defesa tem que estar atenta. Saiu a lista, ficar de olho. É a dica para os novos aí. Interessante. É chamado jurado profissional. E acontece muito, porque geralmente os jurados são servidores públicos. Mas deveria tirar esses nomes da seleção. Né? O certo seria esse, né? Mas às vezes a serventia não tem controle E disso. com aí. a inteligência artificial agora, isso não facilita? Vai ajudar. Vai Vai ajudar, bastante. E assim, voltando, o que acontece? Como o servidor público, ele ganha, quando ele é jurado, ele ganha no dia de folga, aí muitos são candidatos a jurado. Quem é CLT, infelizmente, não vai ficar perdendo, assim, porque o empregador vai ter que dar o dia. Mas aí, né, o risco de perder o emprego Então, assim, existe muito jurado que é servidor público, a maioria, na verdade. Bom, estamos caminhando para o finalzinho, mas tem aí aqui mais 2 perguntinhas. Quais dados dos jurados a defesa tem acesso? Pelo que você já me disse aqui no início, todos, né? Pela rede social? Não, vamos lá. Acesso oficial na lista de jurados que fica afixada na porta da serventia dos cartórios, a gente só tem acesso ao nome completo, a profissão e a idade. Fica lá na lista. E quanto tempo você tem para fazer essas pesquisas? Então, essa lista ela sai de 6 em 6 meses. Ela sai lá, vai saindo, a gente tem que pegar. É muita gente. Mas você fica aqui no Brasil é muito difícil de fazer isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, você pode pegar os jurados e entrevistar, saber a opinião deles sobre alguma coisa, fazer uma pergunta e a gente consegue traçar o perfil. Aqui é muito difícil, porque é uma lista imensa, você tem de 25, só que você vai usar só 7. Às vezes você tem que fazer o perfilamento dos 25, sabendo que você vai usar só 7. Mas sabe, em tese, aqueles que já foram jurados não poderão ser selecionados novamente. Você que já atua na área já tem o registro daqueles que foram utilizados. Os demais, você já teve no mínimo 6 meses para fazer uma pesquisa. Isso quando você vai pegando para o final. O problema é no início do novo corpo, né, que é formado. Aí é mais complexo. Aí é mais complicado, é difícil. Realmente. Mas a gente tem que usar essas fontes abertas de pesquisa. Faz uma pesquisa em rede social, pega o nome dele, vamos lá, tem processo, pesquisa no TJ, entendi, pesquisa em outro tribunal e vai tentando fazer.
Bom, cabe recurso da sentença do tribunal do júri? O réu tem que recorrer preso? Isso é interessantíssimo. Houve uma modificação recente que, se a pena for acima de 15 anos, né, o réu ele tem que recorrer preso. Isso está no Código de Processo Penal. Se for menor que os 15 anos, a pena, ele pode recorrer em liberdade. É possível, tá, o recurso, só que existe um princípio que a gente chama de soberania dos vereditos, que está na Constituição, no qual a revisão, né, ou seja, o recurso, ele não pode ser feito de maneira a reformar a sentença. A gente só pode anular. Porque o júri, ele é soberano. Então a decisão, os desembargadores, eles não podem julgar novamente o mérito, se é culpado ou não, porque isso é atribuição exclusiva do júri. Então, quando há um recurso, a única apreciação que os desembargadores podem fazer é acerca da parte de legalidade, se foi anulado ou não. Por exemplo, houve alguma suspeição do jurado, ou aquele julgamento foi totalmente contrário às provas dos autos. Só assim. Agora, reformar e mudar o mérito, o julgador de segundo grau está vedado de fazer isso. Vou te fazer uma pergunta complexa, né? Que normalmente as pessoas fazem. É verdade que quem tem dinheiro não fica preso? Olha, é mais difícil. Porque, em geral, o que normalmente o pessoal, né, da área criminal, que é falado aqui, que o pobre não consegue justiça ou está sempre preso, mas o rico, ele não fica preso. Vamos lá. É uma saia justa aqui para o doutor Rafael. É difícil de responder. Depende do crime e depende da repercussão que aquele crime vai ter na mídia. A mídia, na minha opinião, muito mais do que o dinheiro... Ou depende de como foi montado o início do inquérito. A defesa começa no dia do crime. Esse é o princípio, essa é a maior dica que eu dou aqui pro iniciante. E até para quem um dia, sei lá, se for eventualmente cometer algum erro, a defesa começa no dia. Isso é determinante para o sucesso da defesa. Você trabalhar no dia a prova inquisitorial, né, que é ainda em sede policial, isso é muito importante. Então, ninguém deve comparecer a uma delegacia sem estar jamais na presença de um advogado e principalmente de um especialista na área. Isso acaba... É fundamental. Fundamental, porque assim, até a gente brinca, né? Antigamente via aqueles filmes, né? Eu não entendia quando era criança, aí via, né, o direito de Miranda, né? Fala assim, você tem o direito de permanecer em silêncio. Eu não entendia. Aí direito, o cara tem, como criança, tem o direito de calar minha boca, que isso. Mas é verdade, é um direito mesmo. Por quê? Você pode produzir uma prova contra si mesmo ali. Por mais sincero que você seja. Por mais sincero que você seja. Então, exatamente, é o que acontece. Às vezes você vai falar, infelizmente, muitos policiais não respeitam esse direito. Não só os policiais, como também até alguns promotores. Você vê em audiência, o defensor, o advogado fala, meu cliente vai ficar em silêncio. Aí o promotor pergunta. Isso, inclusive, é crime de abuso de autoridade. Se for declarado que há o exercício do direito ao silêncio, o promotor não pode fazer sequer perguntas. Ele não pode perguntar. Muito importante, viu, pessoal? Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado da live, tanto quanto eu gostei. Te conheci mais um pouco, conheci um pouquinho mais dessa especialização do direito penal militar, que a gente admira pela situação da própria especialização e por vermos tantos advogados, né? E te convido muito, doutor Rafael, a participar conosco, não somente com a Jovem Advocacia, mas também trazer aqui um tribunal do júri, um simulado. E vai também ser um grande prazer. Nós estamos aqui trazendo vocês que trabalham como voluntários nas comissões, e é o que eu digo, MEIA é essa constelação de estrelas maravilhosas. Venham conhecer os nossos profissionais,
o que vocês têm de maravilhoso aqui no MEA, no Grande MEA. Eu te agradeço muito por Eu que agradeço. não somente pela sua dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil, mas também a dedicação à sua profissão, porque isso faz com que nós tenhamos valorização, que isso é que é importante, a valorização da advocacia. Suas considerações finais para os nossos queridos internautas. Olha, pessoal, primeiramente eu agradeço aqui a oportunidade de estar conversando com todos vocês. É muito bom, né, comunicar, talvez não sejam só advogados que estejam nos ouvindo, mas explicar o direito, explicar sobre como acontece o procedimento, eu acho uma tarefa muito importante e melhor ainda falar sobre uma coisa que eu amo fazer. E assim, o meu conselho que eu dou para os advogados, né, que estão nos ouvindo, dediquem-se e estudem. Não achem que, por exemplo, o juiz ou o promotor é melhor do que vocês porque passou num concurso. Tá? Não pensem nisso, porque vocês têm o poder de estudar. Vocês estudam a causa. O objetivo de vocês é a causa. Muitas vezes os servidores eles estudam lá, passam no concurso e ficam estagnados naquele conhecimento. A gente não pode parar de estudar nunca. Então estude tudo, não é estudar só o direito não. Leiam sobre tudo, leiam sobre comunicação, leia sobre psicologia, leia sobre direito tributário. Às vezes acontece dos direitos se reunirem numa causa e você tem que estar preparado. Então prepare-se para a oportunidade sempre. Toda vez que vocês precisarem de alguma ajuda, qualquer que seja, eu tenho certeza que vocês vão encontrar aqui na OAB um grande apoio. E eu tô sempre à disposição para quem quiser pegar algum processo na área e tiver com alguma dúvida. Vou estar sempre apto a ajudar. Pode entrar em contato, tem meu Instagram. E assim, eu vou ajudar sempre. Sempre que eu puder ajudar, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então, fico muito satisfeito. Te agradeço muito, muito, muito por esses momentos. Foram aqui, tivemos 1 hora de live aqui maravilhosa. Essa live vai estar disponível no YouTube, no TikTok. Está disponível também, vai estar disponível no Spotify, na Voz da UAB MEA. Olha como estamos. Instagram. E nós estamos aqui maravilhosos, contentes e felizes, porque a gente tem que estar na onda das mídias. E graças a vocês, o MEA está crescendo cada vez mais. Gente, venham participar conosco. Muito obrigado por esse momento que nós estamos juntos, tá? Sugestões, vamos ter na próxima quinta-feira mais uma live também. Estamos retomando agora depois da mudança, né? É isso aí, maravilhoso. Tá bom? Querido, muito obrigado. Um beijão gostoso. Eu que agradeço. E mais uma vez o nosso coração aqui, ó, quentinho do MEA.